Paz e graça a todos. Aqui estou mais uma vez para continuar com a série dos Salmos. E desta vez irei apresentar o Salmo 7. O tema do presente Salmo é o seguinte: Shigaion de Davi, que cantou ao Senhor sob as palavras de Cushi, o benjamita. O termo hebraico Shigaion, encontrado no título do presente Salmo, deriva do verbo shagar, que quer dizer peregrinar, canção agreste, um canto suave. Acredita-se que Shigaion denota um poema lírico composto debaixo de uma forte emoção, um canto para confortar ou confessar um problema. Esta palavra é encontrada somente no título deste salmo e no plural no verso introdutório da oração do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 1, do livro que leva o nome deste profeta. Entende-se também que Shigaion aparecia em alguns títulos dos salmos como forma de identificar um tipo de canto cujo caráter específico agora não é conhecido. Se esta declaração realmente for verdadeira, isto quer dizer que Deus somente incluiu no cânon do Antigo Testamento um único salmo que leva este termo, isto é, o Salmo 7. Segundo a luz lançada pelo título que mencionei, foram as palavras acusatórias proferidas pelo benjamita Cushi que fizeram com que Davi compusesse este salmo. Nele, Davi se defende das acusações dele e dos demais inimigos que faziam comentários difamatórios contra a sua pessoa e pede com que Deus, diante desta situação, faça justiça. Existem algumas teorias formuladas para se identificar quem foi Cushi, que merecem ser destacadas aqui. A primeira acredita que Cushi foi um familiar de Saul, visto que ele também era da tribo de Benjamim. Esta tese também nos fornece os seguintes pontos. Cushi, ao viciar as suas declarações ou acusar Davi de alguns crimes diante do povo como forma de caluniá-lo, estava a defender os seus interesses ou a cumprir ordens de Saul. A segunda declara que Davi usa este substantivo de forma simbólica para ocultar o nome do primeiro rei de Israel, o rei Saul, como forma de manter a sua respeitabilidade intacta, uma vez que Davi tinha uma grande afeição por ele. A questão que se levanta depois de se ouvir esta abordagem é a seguinte: por que Davi iria usar um nome fictício neste salmo, visto que em alguns, onde repreende severamente as suas más ações, não o faz? Sou da opinião de que o nome Cushi deve ser entendido na sua forma literal, ou seja, este nome não refere-se à pessoa de Saul, mas a alguém que pertencia à tribo dele, que falsamente acusou Davi. E uma vez que encontramos limitações textuais para determinar quais foram os motivos que levaram o acusador a espalhar falsidades sobre o autor deste salmo, não deveremos tomar as interpretações que trazem especulações sobre os motivos que levaram Cushi a inventar falsidades como sendo biblicamente comprováveis. É bem provável que Saul tenha ficado satisfeito com os falsos boatos, visto que ele também odiava a Davi. Bem, se tiver meio de acompanhar-me tendo uma Bíblia aberta, não hesite em abri-la, pois iremos agora passar para a leitura e interpretação do presente salmo. Comecemos com a leitura dos primeiros 2 versículos. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Davi começa o seu salmo demonstrando que o motivo que lhe levou a rogar pelo livramento divino estava baseado na convicção que ele possuía sobre os princípios de justiça teocrática social. Ele estava ciente de que Deus iria lhe livrar dos ataques perpetuados pelos justos, visto que o Senhor abomina a iniquidade e sustenta a causa dos oprimidos e o direito dos necessitados. No primeiro versículo, ele mostra-nos que a sua queixa a Deus é contra um número considerável de inimigos. E no segundo,
a alguém específico. Este último, o seu agir é comparado ao ataque do leão quando está diante de uma presa. Frequentemente, os salmos usam o substantivo leão de forma metafórica e comparativa para representar inimigos que podem ser indivíduos ou nações. Estes são comparados a leões famintos que espreitam, rugem e despedaçam suas presas. Como exemplo, temos os seguintes salmos. Salmos capítulo 57, versículo 4 e 5. Aqui, Saul é representado como sendo um leão. E no capítulo 74, versículo 4, os babilônicos também são chamados de leões. Esta comparação que Davi estabelece no segundo versículo demonstra a malícia que as palavras do acusador Cushi carregavam. Perante este leão, chamado Cushi, Davi, como uma ovelha indefesa, clama pela ajuda do seu pastor para que o livre das ciladas deste predador. Para continuar, vamos ler agora os versículos 3 a 5. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Davi estava disposto a assumir a culpa dos crimes de que estava a ser acusado e aceitar qualquer sentença divina caso fosse comprovado que ele era o autor dos mesmos. A ação dele nos mostra que quem é acusado injustamente não teme a justiça social divina, uma vez que está convicto da sua integridade. Como você se portaria diante de uma situação similar a esta? Será que permitirias com que o teu espírito fosse abalado pelas calúnias proferidas pelas pessoas que te querem mal, de forma que perdesses a confiança em Deus? Será que reagirias de forma semelhante a Davi ou confiarias na tua sabedoria? Estas são algumas das questões que os nossos corações devem meditar com vista a determinar se a nossa vida é pautada por uma ética bíblica. Passemos agora para a leitura do versículo 6. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores. E desperta por mim para o juízo que ordenaste. O acusado Davi faz apelo ao livramento e à punição dos ímpios a Deus como forma de ver respondida a maldade ferrenha causada por eles. Por causa da dor veemente que os inimigos de Davi estavam a causar, este servo foi tentado a pensar que Deus estava a dormir, ou seja, a não prestar assistência ao seu estado. Daí a expressão, desperta por mim para o juízo que ordenaste. Esta expressão, de forma alguma, revela infidelidade por parte de Davi, mas uma manifestação do senso da carne. Ele estava ciente de que, ainda que Deus não agisse depois do seu clamor, embora que este fosse o seu desejo, o alongamento divino em favor dos seus inimigos não significaria indiferença quanto aos ataques dos malfeitores. Deus iria levantar-se tarde ou cedo para julgá-los conforme os desígnios que estabeleceu. Vamos dar continuidade à leitura dos versículos 7 e 8. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Davi estava ciente de que o livramento que Deus traria em defesa da sua causa serviria de lição para que as nações aprendessem a reconhecer o domínio e o governo jurídico que Deus tem sobre as nações. Os versículos 8 e 9 mostram-nos que não só Deus traria condenação aos adversários de Davi, como também esquadrinharia todas as nações para julgar as suas intenções. Mais uma vez, Davi, ao afirmar na parte B do versículo 8 o seguinte: julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim,
está a confessar a Deus que diante das acusações de Cuxi e dos demais inimigos, ele era isento de culpa. Ou seja, ele não estava a tomar o nome de Deus injustamente. Nesta história, Davi, ao clamar por Deus, ele o faz tendo uma mente reverente e consciente de que nada do que estava sendo dito se ajustava ao seu caráter. Diante daquela situação, ele estava limpo. Esta confissão também não deve ser entendida como se ela estivesse a fazer uma apologia à sua vida, no sentido de por ser uma história de vida sem dor. Ela é desenvolvida num contexto específico, num contexto de quem está a sofrer injustiça por parte dos seus acusadores. Davi não ousaria colocar a sua vida inteira perante Deus para que fosse esquadrinhada como forma de obter livramento, porquanto sabia que não subsistiria. É confortante saber das Escrituras que, quando os filhos de Deus são acusados injustamente, podem recorrer a Deus para apresentar a sua inocência, pedido de socorro, sem que vejam o seu passado tomado por ele como forma de condicionar o seu livramento. Passemos agora para a leitura do versículo 9. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provaste os corações e os rins. Mais uma vez, o salmista clama a Deus pela punição urgente dos seus inimigos, como forma de acabar com a sua aparente vitória e restabelecer paz e integridade social a ele e aos demais justos que eram oprimidos. A palavra rins, encontrada no final do versículo 9, era usada na antiguidade de forma figurada para representar os órgãos humanos que eram reputados como possuidores de funções psíquicas. Os rins eram considerados como o centro da personalidade e da vontade. Eles desfalecem, Jó, capítulo 19, versículo 27, comovem-se, Salmo 73, versículo 21, exaltam, Provérbios 23, versículo 16, e são por Deus julgados ou provados, Jeremias capítulo 11, versículo 20 e Salmo 7, versículo 9. Pela terceira vez, Davi demonstra neste ponto da sua oração que a sua mente estava consciente de que não cometera nenhum crime. Ele estava confiante que não seria achado entre os mentirosos quando os ímpios e os injustos fossem reunidos para serem provados no tribunal divino, sendo que ele buscava por uma vida honrosa e pura. Passemos agora para a leitura dos versículos 10 a 13. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou as armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. O escudo era uma das armas defensivas que os judeus no período da guerra usavam para se defender dos golpes dos inimigos. E neste texto é usado no sentido figurado para mostrar que os dardos enviados pelos inimigos de Davi não fariam efeito sobre ele, uma vez que a sua defesa estava em Deus. Ele sabia que, ainda que a longanimidade divina estivesse a atuar sobre os ímpios, a cada dia também crescia o seu furor contra todos que persistiam em viver na maldade. Os inimigos de Davi estavam em grande perigo, pois Deus estava pronto para agir caso eles não mudassem as suas ações. A justiça que Deus traria sobre eles não seria comparada a de alguns juízes terrenos que agem parcialmente. Este fato que caracteriza a natureza divina deveria abalar os ímpios e sossegar os justos. Passemos agora para a leitura dos versos 14 a 16. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Nestes versículos,
o salmista escarnece a tolice de Cuxi e os seus demais inimigos, por presumirem que as suas vãs acusações trariam algo de bom às suas almas. Os ímpios omitem nos seus corações que Deus julgará os seus segredos e atos. Este é o engano que faz sossegar o coração dos ímpios. Porém, de forma alguma, o seu agir invalida a realidade que Deus revelou nas Escrituras sobre o fim deles. Eles receberão o salário em função das suas obras. O trabalho ardente empreendido pelos inimigos de Davi para incriminá-lo não resultou em nada. Deus agiu em defesa dele, confundindo-os. As suas obras se voltaram contra eles, revelando a podridão dos seus corações, quando Deus julgou aos seus rins e corações. Como diz o escritor do livro de Provérbios, quem rola uma pedra sobre os outros será atropelado pelo retorno da mesma pedra que havia encurrado. Provérbios capítulo 26, versículo 27. Passemos agora para a leitura do último versículo deste salmo. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. O conhecimento dos desígnios de Deus fez com que ele, Davi nesse caso, encarasse com celebração, louvor a Deus, a empreitada feita pelos seus inimigos. Ele apresenta-se ciente de que estava seguro nas mãos divinas e que o livramento perante as ações de Cuxi e dos restantes inimigos era garantido. Quando momentos como os descritos neste salmo baterem à sua porta, será que os desígnios de Deus serão a sua suficiência? Ou tentarás resolver o seu caso recorrendo às tuas habilidades? Ao invés de agir de forma vingativa, peça a Deus para cuidar do seu caso, fazendo justiça e restabelecendo a sua reputação. Para os que vivem tristes e angustiados pelo fato de terem sido acusados ou tratados injustamente, podem encontrar refúgio em Deus e apelar o seu caso para o julgamento divino também. Deus irá livrar-lhes dos ataques perpetuados pelos injustos, visto que ele abomina a iniquidade e sustenta a causa dos oprimidos e os direitos dos necessitados. Espero que a mensagem que foi aqui apresentada possa confortar e instar ao seu coração a ser uma pessoa mais e mais fiel à vontade das Sagradas Escrituras.